bem-vindos à resenha da Mari Fernandes, onde você encontra as melhores resenhas do seu livro preferido. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever aqui no canal. Também me segue nas redes sociais. A resenha de hoje é um livro que me fez ficar acordada até 4h30 da manhã, porque eu não conseguia parar de ler ele. O tanto que ele me prendeu muito. Aliás, todos os livros lá do Cinderella sempre me prendem, mas esse me prendeu bastante, que é A Rosa da Meia-Noite de Lucinda Wilde. É o segundo livro da autora que eu leio, fora a série As Sete Irmãs. O primeiro foi A Garota do Penhasco e agora A Rosa da Meia-Noite, que são um livro solo, independente, sem ser uma série. O livro começa com a Analisa, uma indiana que está completando 100 anos, está fazendo aniversário, então reúne toda a família, filha, genro, neto, bisneto e tudo mais, deve ser uma família grande, né, que ela tem 100 anos, e tudo mais, tá lá, né, todo mundo tá se reunindo na casa dela, na Índia mesmo, e a Anaís é uma pessoa que viveu muito, conforme e carrega muita dor, muita coisa do passado. Ela tem um filho que morreu, ela recebeu a certidão de óbito dele, só que pra ela, o filho ainda está vivo, e ela ainda fala, né, pra todo mundo que o filho não morreu, só que ninguém acredita, porque ele tem a certidão de óbito e foi comprovado, né, que ele morreu, só que pra ela não. Ela é uma pessoa muito intuitiva, ela sente as coisas, ela tem uma espiritualidade, uma conexão muito forte, então ela acredita realmente que não morreu. E com isso, né, já que ela é seu aniversário, a família reunindo, ela decide, ela tem a intuição de dar para um dos bisnetos dela um caderno que é tipo um diário onde ela conta tudo o que aconteceu na vida dela, todo o passado, toda a história, tanto dela, tanto do filho, que ela começou a escrever esse diário para mostrar para o filho algum dia, caso ele aparecesse. E então ela confia nesse bisneto para que ele investigue, para que ele vai atrás do filho. Ele só poderia começar a ler o diário depois que ela falecesse, assim e tal. E, enfim, aos poucos tempo depois ela estava morrendo, assim e tal. E passa-se um tempo, acho que 10 anos mais ou menos, esse bisneto dela, que só tem que trabalhar, só trabalha, não tem muita vida social, assim, não tem muito tempo com a família, ele só pensa em construir e ficar mais rico, até que acontece algo que faz ele sair da zona de conforto dele, e aí ele lembra desse diário e resolve ir atrás, né, para ver se a bisavó dele estava certa ou não. Então ele vai para a Inglaterra a investigar e saber mais sobre a história. E essa é uma primeira parte do livro, digamos assim. Logo depois que ele vai para a Inglaterra, a gente vai conhecer uma outra personagem muito interessante, muito importante, sim, para a narrativa. Ela não é a protagonista, mas foi bem importante para todo o enredo. Que é a Dessa Brandley, que é uma atriz, e ela está fazendo um filme, ela está gravando um filme na Inglaterra. É uma atriz muito famosa, ela namora um queridinho do astro de Hollywood, então ela tá na fama, assim,
todo mundo querendo, né, trabalhar com ela, querendo que ela faça gravas, ações e tal. E ela vai gravar o filme em uma fazenda, uma propriedade nobre, que foi nobre no passado, que chama Asheville House. Aí eu vou colocar aqui pra você, eu não sei se eu pronunciei certo, mas eu vou colocar aqui o nome certinho pra vocês. Então ela vai para essa propriedade, né, para fazer a gravação desse filme. É um filme dos anos 20, então tem toda aquela ambientação, roupa. E como ela é muito famosa, um dia antes dela ir para a Inglaterra, o namorado pediu ela em casamento, aí vazou da imprensa. Aí a imprensa da Inglaterra tudo caiu em cima, querendo saber. E ela não estava sabendo se ela ia aceitar o pedido de casamento ou não. Então ela estava bem confusa ainda. Então, e a imprensa caiu em cima, querendo saber. E com isso ela acaba ficando hospedada nessa propriedade que ela está fazendo o filme. Antes ela ia hospedar em motel, né? Mas como acontece isso, ela acaba tendo que ficar nessa propriedade. Lá ela conhece o dono da propriedade, começa a conversar, começa a ter um envolvimento de conhecer, na verdade, né? Começa a conhecer ele, não é um envolvimento amoroso, até porque ele é bem estranho, bem esquisito. Gosta de ficar quieto no canto dele. Ela tem um pouco de medo da propriedade e acontece muitas coisas estranhas quando ela tá lá na casa, tipo um mistério, um fantasma, assim. E enquanto isso, o bisneto da Anaísa chega na Inglaterra, chega na propriedade, ele já tinha começado a ler a história da bisavó, então ele já tinha mais ou menos uma ideia para onde ele tinha que ir. Então ele vai para a propriedade, começa a investigar, conhece um dono de lá. O dono de lá, como eu falei, ele é muito estranho, esquisito, não dá muita informação para eles, e aí as coisas vão acontecendo. O Ali, que é o bisneto, eu esqueci de falar o nome dele, o Ali, que é o bisneto, acaba conhecendo a Rebeca, eles começam a conversar e a criar uma amizade, um coleguismo. O coleguismo, ela vai ajudar um pouco ele a investigar também sobre o passado da bisavó, da Anaísa. E o que tem nessa história da Anaísa? A Anaísa, por cima, que não vou dar todos os detalhes, mas ela é uma garota indiana, ela nasceu na Índia, seu pai morreu ainda na infância, então ela e a mãe foi morar em um palácio, porque a mãe era prima de primeiro grau, a segundo grau da Marajá. Marajá, que é tipo a rainha da Índia, né? Ela tem rei, não tem rei, tem Marajá, se eu não me engano. Então, ela vai morar nesse palácio e até que um certo momento ela vai para outro lugar e acaba conhecendo uma outra menina, mais ou menos, da idade dela, que é a princesa Indira, que é mais ou menos na idade dela, nesse lugar, nessa festa, que ela vai acompanhando a prima. E aí nasce uma linda e verdadeira amizade que a gente se emociona com a amizade das duas. E até que uma hora ela vai morar com a princesa Indira e aí vai acompanhando ela. A princesa Indira vai para a Inglaterra, a Anaísa vai para a Inglaterra também estudar e tudo mais. E as coisas vão acontecendo. E aí que acontece a ligação da família da propriedade, que a Rebeca está gravando o filme, com a Anaísa. E aí a gente vai entender o que aconteceu e por que essas duas histórias se
incrível e, enfim, é um livro muito lindo, muito emocionante, cheio de mistério, segredos familiares que a gente fica curioso, querendo saber mais sobre essa família. Também fala muito sobre o amor de mamãe, como a Anaísa nunca esqueceu o filho e nunca acreditou se ele morreu ou não. E o que mais me toca também é a amizade entre a princesa Indira com a Anaísa também. É uma das coisas que mais me emocionou. A escrita da Lucinda Riley é incrível, que faz a gente imaginar que está na cena, e também faz com que a gente tenha até vontade de estar lá, de ver aquilo, sabendo mais sobre a cultura, sobre a culinária. Eu aprendi muito sobre a Índia, só lendo o livro. A Lucinda Riley sempre traz isso nas histórias dela. É uma história que se passa um pouco antes de começar a Primeira Guerra Mundial. E então tem um pouco de história da guerra também, só que não é tão focado nisso. E, enfim, é um livro que vale muito a pena ler em 3 versões de 15 dias e logo trago mais resenha aqui no canal. Até mais!